Olá pessoal, estamos aqui de novo para a gente corrigir agora a segunda atividade do livro, certo? Do primeiro ano, matemática, que fala sobre conjuntos, intervalos, certo? Então, a primeira questão é a questão 1 da página 36. O que é que diz a questão 1 da página 36? Ela diz o seguinte: escreva os conjuntos expressos pelas propriedades. Letra A. A letra A diz assim: conjunto A, conjunto dos divisores inteiros de 8. Quem são os divisores do número 8? Se eu disser só divisores de 8, eu só posso dizer que é o 8, o 4, o 2 e o 1. Mas quando eu digo inteiros, envolve também eles, mas com módulo negativo, né? Eles sendo com sinal negativo. Então, no caso, eles teriam que ser conjunto A, que é igual a menos 8, menos 4, menos 2, menos 1. 1, 2, 4 e 8. Então, esses são os divisores inteiros de 8. A letra B. A letra B, que é o conjunto B, conjunto das vogais da palavra paralelepípedo. Então, eu não preciso repetir, certo? Então, na palavra paralelepípedo, eu tenho as vogais A, E, I e O. Eu não preciso repetir, né? Só porque elas se repetem. No C, na letra C, conjunto C, conjunto dos lados de um triângulo, no triângulo ABC. Então, se o triângulo é ABC, eu vou ter o lado AB, eu vou ter o lado BC e eu vou ter o lado CA ou AC, que é o segmento desse conjunto, de cada lado, certo? Cada vez. A segunda questão diz o seguinte: escreva uma propriedade que defina cada conjunto a seguir. Então, escreva uma propriedade, vai ser o inverso dessa primeira. Na segunda questão, você tem o conjunto e você vai dizer uma propriedade para ele. Então, nós temos o quê? Conjunto, letra A, nós temos D, que é o conjunto, igual a 0, 12, 24, 36, certo? E ponto no 36. Então, se eu tenho 0, 12, 24, 36, o que é que eu posso dizer sobre esse conjunto aí? Que são os múltiplos de 12, certo? 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Então, são os múltiplos de 12, certo? Então, é simplesmente assim. É o conjunto dos números, né? Dos números naturais múltiplos de 12. Conjunto dos números naturais múltiplos de 12. Mas só que ele para em 36, certo? Então, não são todos os múltiplos de 12. Então, como ele para em 36, eu tenho que completar menores que 40. Não são menores que 40, certo? Letra B. A letra B diz o seguinte: conjunto E. Aí tem nova, crescente, cheia e minguante. O que são isso? São as fases da Lua. Então, eu vou colocar aqui fases da Lua. Letra C. Na letra C, o conjunto F, eu tenho 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Então, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19, eles são todos números ímpares, certo? Só que eles não começam do primeiro número ímpar. Então, números naturais ímpares maiores que 3 e menores que 21.
certo? A próxima questão é a questão 3. Na questão 3, ela diz o seguinte: ela diz que considere os conjuntos. Quem são os conjuntos? Conjunto A, conjunto dos números ímpares. Conjunto B, conjunto dos números primos. Conjunto C, conjunto dos números naturais múltiplos de 3. E quer que a pessoa classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. Então, primeira coisa, na letra A, eu tenho 0 pertence a A. Letra B, 0 não pertence a B. Letra C, 1 não pertence a B. Então, vamos logo essas três aqui. Primeira coisa, se eu tenho 0 pertence a A, quem é que faz parte do conjunto A? Está dizendo aqui que o conjunto A é o conjunto dos números ímpares. 0 pertence ao conjunto dos números ímpares? Não, então é falso. B, quem é o conjunto B? Está dizendo que o 0 não pertence a B. Quem é que é o B? O B é o conjunto dos números primos. 0 não pertence aos primos, realmente, então verdadeiro. Letra C, 1 não pertence a B. Então, o 1 ele também não é um número primo, então ele realmente também não pertence, então verdadeiro também. A letra D agora. A letra D diz o quê? Diz que 1 pertence a C. 1 pertence a C. O que o 1 é? O 1 pertence ou não a C? C é o conjunto dos números naturais múltiplos de 3. Então, se o 1 pertence a C e o C é o conjunto dos múltiplos de 3, aqui ela é falsa, certo? Porque 1 não é múltiplo de 3. Letra E. Na letra E, eu tenho o quê? Eu tenho que 3 pertence a A, né? Sim. O 3 pertence a A. A é o conjunto dos números ímpares. Então, se 3 pertence a A, então é verdadeiro, porque realmente é ímpar. Letra F. A letra F eu tenho que 3 pertence a C. 3 pertence a C. 3 pertence a C. Quem é C? C é o conjunto dos números múltiplos de 3. Então, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3. Então, o 3 ele é, sim, múltiplo de C, né? De 3, no caso, no conjunto C. Então, também é verdadeiro. A próxima questão agora é a questão da página 38. Então, na página 38, nós temos a questão 8. A questão 8 da página 38, ela diz o quê? Ela diz que, dados os conjuntos... Dados os conjuntos, questão 8, da página 38. Dados os conjuntos A, B e C, determine os conjuntos que satisfazem as condições. Então, o conjunto A ele é formado por um número 2, 3 e 9. O conjunto B é 1, 3, 8 e 4. O conjunto C é 1, 3, 5, 7 e 9. Agora, se eu quero determinar um conjunto que satisfaz a condição, na letra A está dizendo o quê? Está dizendo aqui, conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, para isso, você tem que estar olhando os conjuntos. Então, quem é o conjunto A? O conjunto A fazem parte dele 2, 3,
e 9. O conjunto B. Quem faz parte do conjunto B? 1, 3, 8 e 4. Quem faz parte do conjunto C? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, na letra A está dizendo que J é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Quem é que está em A, mas que não está em B? Aí você vai colocar aqui, letra A, é só olhar. Ó, no A eu tenho 2, 3 e 9. No B eu tenho 1, 3, 8 e 4. Quem é que está aqui no A, mas que não está aqui? Veja que o 3 está no A e está no B, certo? Então, é apenas 2 e 9. Letra B. Na letra B diz o seguinte: conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também a C. Agora é o contrário, ó, é a A e a C. Quem é que está no A que também está no C, ó? Eu tenho no A 2, 3 e 9. Eu tenho no C 1, 3, 5, 7 e 9. Então, apenas o 3 e o 9 estão no A e no C. Letra C. Conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a C. Quem que está aqui no B, mas que não está no C? Ó, eu tenho 1, 3, 8 e 4. Aqui eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9. Então, tá no B esses 4, mas o 8 e o 4 não estão no C, certo? Então, o 8 e 4, certo? Letra D. A letra D diz o seguinte: conjunto formado pelos elementos que pertencem a C e não pertencem a B. Então, pertence aqui ao C, mas não pertencem a B. O 1 pertence ao B e ao C, o 3 também. O 5, o 7 e o 9 não. Então, 5, 7 e 9. Ok? Agora, nós vamos para a questão que fica na outra página. A questão que fica na próxima página agora. Na página 41, as questões 12, 14 e 15. Na página 41. Página 41. Questão 12. Bem, a questão 12, você tem que prestar muita atenção nela no desenho, certo? Na questão 12, você tem: considere os conjuntos x, y e z. Onde o quê? Onde você tem um conjunto, certo? Que ele é o conjunto x, certo? Esse conjunto x, ele tem um conjunto dentro dele, que é o conjunto y, certo? Onde tem o elemento 1. Os outros elementos do conjunto x são 2, 4, 3, mas o 3, ele também faz parte do conjunto z, 3 e 5. Então, também faz parte do z. Então, aqui faz parte do y, aqui faz parte do x. Na letra A, diz, letra A é x união a y. X união a y, ou seja, eu vou juntar os elementos de x com y. O de x é tudo isso daqui, inclusive o y também está dentro dele. Então, eu tenho quem? Eu tenho 1, 2, 3 e 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Todos estão aqui dentro do x. E, consequentemente, o 1 está dentro do x e também está dentro do y. Letra B. Y união a z. Agora, só y e união a z. Quem faz parte de z, ó? 3 e 5. Faz parte do z.
Quem faz parte do Y? Só um, ó. Então, eu tenho união 1, 3 e 5, certo? Ó, 1, 3 e 5. Letra C, eu tenho Z, união a X. Eu vou unir o X e o Z, certo? Só que eu não vou repetir quem estiver nos dois. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E a letra D, eu tenho X, união a Y, união a Z. Então, essa daqui também vai ser igual a essa outra aqui. Por quê? Porque o Y está dentro do X. E quando eu junto o X e o Z, eu vou pegar todos os elementos. Então, também vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. A questão 14, que também é da página 38, é da página 41, certo? Então, a questão 14. Considere os conjuntos. Nessa daqui, você tem o conjunto P, você tem o conjunto I e você tem o conjunto M. Quem é o conjunto P? Conjunto dos números naturais pares. Então, x tal que x é um número natural par. Quem é o I? X tal que x é um número natural ímpar. E quem é o M? O M é x tal que x é um número natural múltiplo de 10. Aí pede para determinar. Na letra A, quer que você determine o quê? Quer que você diga quem é P interseção a M. Interseção quer dizer aqueles que estão repetidos no P e no M, certo? Então, no P é os números naturais pares, no M são os números naturais múltiplos de 10. Então, todos os números que são múltiplos de 10, eles são par. Então, a interseção aqui no caso vai ser o próprio conjunto M, certo? Letra B. Na letra B tem P interseção a I. Quem é o I? O I diz que é um número natural ímpar e o P é um número natural par. Se eu tenho a interseção entre pares e ímpares, aqui no caso está querendo, né? Se P é o conjunto dos pares e I é o conjunto dos ímpares, não existe interseção, ou seja, não tem os números que estejam dentro do conjunto dos pares que também estejam no conjunto dos ímpares, certo? Então, a interseção aqui é vazia. Letra C. Na letra C, eu tenho I interseção a M, ou seja, eu quero o número que esteja dentro dos conjuntos dos números ímpares e que seja múltiplo de 10, né? Não existe, porque os múltiplos de 10 são 10, 20, 30, certo? Então, não existe número ímpar que seja múltiplo de 10. Então, também é vazia. Letra D. Na letra D, eu quero o quê? Eu quero P, união... Para de coçar. P, união a I e interseção a M. Quando eu pego P, união a I, eu quero o quê? Eu quero os números pares e os números ímpares, ou seja, eu quero os números naturais todos, né? Os pares e os ímpares. Só que quando eu tirar a interseção dele com M, quem vão ser? Vão ser apenas o conjunto M, que são apenas os números pares, né? No caso aqui. Então, no caso, os números pares aqui são os múltiplos de 10. Então, é o próprio conjunto M, certo? Questão 15 agora.
A questão 15, ela diz o seguinte, ela também é na página 41, a questão 15. E diz o seguinte, considere os conjuntos. Quem são os conjuntos? X, Y, Z, onde X são 1, 2, 3 e 4. Y, quem é Y? É N tal que N, é um número natural primo maior que 6. Maior que 6, menor que 6. Menor que 6. E quem é o Z? O Z, eles são os números de 1 até 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a sequência dos números naturais é de 1 até 9. Aí diz, determine, letra A, eu quero x menos z. Quem é x? X é 1, 2, 3 e 4. Quem é z? Z são todos esses. Então, se eu tenho x, que é 1, 2, 3 e 4, tem como eu tirar o z do x? Não tem, porque aqui o x ele é menor, só é 1, 2, 3 e 4, então eu não posso tirar o z. Então, no caso aqui, a solução, o resultado é vazio. Letra B, eu tenho y menos x. Quem é y? São os números, né? N tal que N é um número natural primo. Só que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Número natural primo menor que 6. Quem são os números naturais primos menores que 6? Menores que 6 eu teria o 3 e o 5. Só que aqui, ó, não tem o 5, certo? Então, também é vazia. E a letra C? A letra C, eu tenho z menos x. Aqui era x menos z, agora é z menos x. Quem é z, ó? Tudo isso daqui. Se eu tirar só o x de dentro dele, então o que sobrar vai ser o z, né? Que é a interseção. No caso aqui, z menos x é 1, 2, 3 e 4, são o x. O resto que sobra, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 5, 6, 7, 8 e 9 fazem parte dessa solução, certo? A próxima questão agora é da página 49. 42 logo, que é a questão 22. Então, página 42, questão 22. A questão 22, ela diz o seguinte, ela diz assim, dado o conjunto universo, nós temos aqui o conjunto universo, que é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esse é o conjunto universo. Aí diz, e os conjuntos A, quem é A? A são 0, 2 e 4. Quem é B? B são 4, 6 e 8. Quem é C? C é apenas o 4. Aí diz, determine, letra A. Eu tenho A com um complementozinho aqui. Letra B, eu tenho B e o Czinho. Letra C, eu tenho C e o Czinho. E na letra D, eu tenho C e eu tenho Czinho e B. Então, Czinho e B, certo?
como é que se lê? Lê complementar, no caso aqui. Então, nós temos o quê? Nós temos quem é o complementar ali do conjunto, no caso, o conjunto universo. Nós temos aqui A, Czinho, que é o complemento, aqui no caso. Então, do conjunto universo, você tem 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Mas de A e o Czinho, você tem apenas 6, 8 e 10. Porque daqui 1, 2, 3. Então, você vai completar o A, certo? Que é quem está faltando. No B, para completar o B você tem 4, 6 e 8. Então, quem é que está faltando para completar? 0, 2 e 10. Então, para completar lá. Para completar o C, ó, você tem o 4, certo? Então, falta quem? Falta 0, 2, 6, 8 e 10 para completar. Você só tem o 4. E C complementar C e B, né? Então, quem é que você precisa aqui? No caso, é apenas do 6 e do 8. Na página 49, nós temos a questão 32. Essa questão 32, ela é o seguinte. Ela fornece esses números aqui para você, certo? Veja que nós temos raiz, nós temos números com fração, temos números decimais, temos alguns positivos e alguns negativos. Pede para colocar aqui, ó, na reta numérica, então eu já coloquei, certo? Pede para colocar na ordem crescente, certo? Tá aqui a ordem crescente, certo? Do menor para o maior. E depois pede para você responder as perguntas, certo? De acordo com o que tá aí. Então, na página 49, você tem aí a questão 32, está dizendo assim na letra A, certo? Na letra A, ela pede o seguinte: quantos números naturais existem? Mas existem onde? Existem nesse intervalo de menos raiz de 2 a menos 2. Preste bem atenção, ó. Você tem bem aqui menos raiz de 2 e você tem aqui menos 2. Quantos números naturais existem nesse intervalo daqui até aqui, ó? Menos raiz de 2 e menos. Então, você vai olhar quem são os números que estão nesse intervalo aqui, de menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Só que eu quero na letra A números naturais, então são apenas dois, ó, o 0 e o 1, certo? Então, apenas dois números. Na letra B, eu quero o quê? Eu quero quantos números inteiros existem. Lembrando que os números inteiros, ele envolve também os negativos. Então, ainda nesse intervalo de menos raiz de 2 e mais raiz de 2, eu tenho o menos 1, o 0 e o 1. Então, agora eu tenho 3 números, certo? Na letra C, pergunta, quantos números racionais existem? Então, nesse intervalo aqui, é impossível de você contar, certo? Porque os racionais são todos os números que podem ser colocados aqui em forma de fração. Então, aqui você tem tanto os inteiros, como positivos, como negativos, né? Então, eles são infinitos, não dá para você contar quantos tem. E na letra D, quantos números reais existem? Também é o mesmo caso, né? Os reais, ele envolve todos os outros, né? Então, ele envolve os racionais, envolve os naturais, envolve os inteiros. Então, também são infinitos, certo? Agora, nós temos a questão da página 51, certo? Da página 51, nós temos as questões relativas a intervalo. Então, como é que nós vamos fazer essa de intervalo? Essa de intervalo, bem, diz assim, ó. Você tem bem aqui os intervalozinhos, ó. Use a notação de conjunto para escrever os intervalos representados na reta real. Então, veja que aqui na letra A, você tem que o intervalo é esse espaço aqui que está compreendido entre o 1 e o 5. E veja que as bolinhas são abertas, certo? Ou seja, o 1 e o 5, elas não entram. Então, como é que eu respondo isso daqui em forma de notação? Tá aqui, ó. X pertence aos reais, tá ok? O 1 é menor que x e o x é menor que 5. Ou seja, o valor que eu quero, ele está entre o 1 e o 5. Ou eu posso colocar ainda assim, ó. Se está entre o 1 e o 5, quer dizer que o 1 não entra, então entra aqui, e o 5 também, ó. Aberto para um lado e aberto para o outro. Ou seja, tanto o 1 quanto o 5 ficam de fora. Letra B. Na letra B, você tem aqui, ó, intervalos. Você tem raiz de 2 e tem 7.
Veja que está pintado no raiz de 2 e não está pintada a bolinha do 7. Ou seja, o raiz de 2 vai entrar, mas o 7 não. Então, ó, x pertence aos reais, tá ok? Raiz de 2 é menor ou igual a x, que é menor que 7. Ou o intervalozinho aqui, ó, que o 2 entra, a raiz de 2 entra, mas o 7 não. E a letra C, ó. Na letra C, você tem tudo que é antes do zero, ó. Mas o zero não entra, certo? Então, x pertence aos reais, tal que x é menor, no caso aqui, menor que zero, ou seja, tudo que vem antes do zero, né? Ou seja, pro lado negativo, ó. Menos infinito, certo? E o zero. E a letra D. Terminando aqui essa questão, nós temos a letra D. A letra D, veja que ela está aqui, ó, depois do 0,33. E o 0,33 entra, porque a bolinha está pintada, certo? Então, aqui, ó, x pertence aos reais, tá ok? X é maior ou igual a 0,33, ou seja, do 0,33 para frente tudo. Então, 0,33 virado para o mais infinito, certo? A outra questão é a questão 37, também na página 51. A questão 37, ela diz o seguinte, que o comprimento da circunferência de raio o comprimento da circunferência de raio é 2πr e a área do círculo do raio r é de πr ao quadrado. Dessa maneira, determine um intervalo a que pertencem os números que representam um comprimento da circunferência do raio e a área do círculo. Então, é o seguinte, como é que você tem a fórmula? Ó, o comprimento da circunferência, tá aqui, ó, C é igual a 2πr, certo? E a área do círculo, ó, a área do círculo é πr ao quadrado. Quem é o raio? O raio, tanto para o comprimento da circunferência quanto para a área, o raio foi igual a 0,5, que foi estabelecido na questão, certo? Vamos calcular os dois, ó. Calculando aqui a área do círculo, eu tenho o quê? 0,25. De onde foi que veio esse 0,25 aqui? É esse 5, 0,5 ao quadrado, que dá 0,25, vezes π. Quem é π? 3,14. Então, multiplicando os dois, eu tenho 0,785, que é aproximadamente 0,79. Veja que ele é maior do que zero, certo? Mas é menor que 1. E o comprimento da circunferência? 2πr. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 0,5. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes 0,5, que volta por 3,14, certo? Então, ó, logo a alternativa correta é a alternativa D. Por que a alternativa D? Porque está dizendo que na alternativa D tem o quê? Tem menos 1 e 4. Então, o intervalo aqui, ó, ele está fora do menos 1, né? Ou seja, o menos 1 não entra. Então, quem vai entrar é o 0. E o 4, ó, vai também até próximo do 4. Viu? 3,14. Bem, a nossa atividade, ela terminou aqui, certo? A correção. Então, obrigada pela aula, bons estudos, viu?